Muitas igrejas evangélicas, sobretudo as pentecostais, têm o ensinamento de que não se pode entender a Bíblia a não ser por meio de uma revelação, não é, divina. Quer dizer, você pode estudar à vontade, você pode ler livros, você pode pesquisar, você pode perguntar a quem sabe mais do que você, e você não vai entender a Bíblia a não ser que haja aí uma inspiração, né? Uma revelação, uma profecia divina na sua vida. Agora, a pergunta: e por que essa pergunta? Porque os evangélicos, essas pessoas dessa denominação, elas dizem que se baseiam na Bíblia, que acreditam em tudo que a Bíblia diz e que não acreditam em nada que a Bíblia não diga. Então, aí vem a pergunta: por que, onde está na Bíblia? Será que essa doutrina de que é necessário uma inspiração, uma revelação para compreender a Bíblia, está na Bíblia? Será? E para responder essa pergunta, o que que eu fiz? Eu procurei em sites evangélicos, né, em livros, quais são as fontes, os versículos que os evangélicos citam para basear isso aí, né? Que ninguém entende a Bíblia a não ser por revelações. E os versículos que eu encontrei como base são os seguintes: Jó capítulo 32, versículo 8, Salmo 119, versículo 18, Lucas 24 e 45 e 1 Coríntios 2 e 14. Esses quatro versículos aí. O que que nós vamos fazer? Vamos analisar os quatro versículos, né? Para ver se realmente o texto está dizendo que você precisa de inspiração, de revelação para entender a Bíblia, né? Primeiro, vamos lá, Jó 32 e 8. Deixa eu abrir aqui a Bíblia online, né? Em primeiro lugar, Jó 32, vamos começar pelo versículo 2 para ver o seguinte. E a, desculpe, e acendeu-se a ira de Eliú, filho de Baraquel, o buzita da família de Rão, contra Jó se acendeu sua ira, porque justificava a si mesmo. Versículo 4, vamos dar um pulinho. Vamos para o 6, quer dizer, e respondeu Eliú, filho de Baraquel, o buzita, dizendo, eu sou de menos idade e vós sois idosos, recebei-me e temi de vós declarar a minha opinião. Dizia eu, falem os dias, e a multidão dos anos ensine a sabedoria. Na verdade, há um espírito no homem, e a inspiração do Todo-Poderoso o faz entendido. O que é que a gente percebe sobre esse versículo? O versículo que eles citam é esse último que eu li, né? Há um espírito no homem, e o espírito a inspiração do Todo-Poderoso o faz entendido. Eles usam esse versículo para dizer que você, sem a inspiração, sem o espírito, você não sabe nada. É isso que eles dizem, não é? Mas se a gente prestar atenção, em primeiro lugar, o livro de Jó, ele é uma composição em que vários personagens acusam Jó. Nós temos que saber disso. Nós não podemos pegar o versículo de paraquedas, não é? Engraçado que as pessoas que pegam o versículo de paraquedas, elas depois, quando é conveniente para elas, elas dizem: texto sem contexto é um pretexto, né? Mas elas fazem isso o tempo todo. Não é engraçado, né? Quem fala nesse versículo 8? Eliú. Ele fala no versículo 8. Ele diz: eu estava aqui, eu sou jovem e eu estava querendo aprender de vocês, mas na verdade, o que torna uma pessoa inteligente é ela ter a inspiração divina. Todo mundo, todas as pessoas, elas possuem uma inspiração divina, né? Se a gente observar lá no Gênesis, na criação do ser humano, Deus colocou inspiração, colocou o fôlego divino, né? Chamado Nishmat Haim, lá no livro de Gênesis, nos primeiros capítulos do livro de Gênesis, é dito que Deus soprou o fôlego divino no ser humano. O que Eliú estava dizendo, não é porque vocês são velhos que vocês têm todo o conhecimento do mundo, não. Todo ser humano, ele tem uma coisa que as outras criaturas não têm, que é o Espírito, a inspiração divina, né? Esse versículo está dizendo que sem uma inspiração divina, no sentido de revelação direta para o ser humano,
Não se entende a Bíblia? Não, de jeito nenhum. Esse versículo não está dizendo isso. E por que que vocês usam se o versículo não está dizendo isso? Não é? Fica aí no ar a pergunta. O segundo versículo que eles dizem, Salmo 119, versículo 18. Vamos lá. No Salmo 119, nós temos que saber que ele fala sobre o quê? Sobre a Torá, sobre a lei. Não é? O maior capítulo da Bíblia fala sobre a Torá, fala sobre a lei de Moisés. Né? Diz o seguinte, versículo 18, escrevendo aqui Davi, não é o autor do Salmo. Abre tu os meus olhos para que eu veja as maravilhas da tua lei. Sobre o que o autor desse salmo está falando? Ele está dizendo que ele estuda lá a lei, não é? A Torá, a lei de Moisés, os 5 primeiros livros da Bíblia, e ele pede para que Deus abra os seus olhos para que ele entenda as maravilhas que estão ali escritas. Agora, a primeira pergunta que eu faço. O texto diz que se não houver uma inspiração divina direta, uma revelação, o ser humano não vai entender as Escrituras ou não vai entender a lei. Porque se assim fosse, como é que nós vamos entender aquele versículo de Deuteronômio que diz que o povo de Israel deve cumprir a Torá, porque isso vai ser a sabedoria dele aos olhos das nações? Não é? Ou seja, as nações diriam, esse povo é entendido mesmo, esse povo é sábio, porque eles têm leis justas, eles têm leis divinas, não é? Então, será que esse texto está dizendo que a única forma de entender as maravilhas de Deus é através de uma revelação, de uma inspiração direta? Ora, a própria contemplação dos textos das Escrituras, dos provérbios, ou das leis da Torá, né? Vou citar até um exemplo. Quando você for tirar, você encontrar uma ave e os seus ovos, seus filhotes, não leve os dois juntos. Deixe, ou você leve os ovos e deixe a mãe solta, né? Para que ela gere mais vida. Me diga uma coisa, será que qualquer pessoa não tem a capacidade de encontrar beleza e significado nessa lei? A minha opinião é que qualquer pessoa, ela tem a sabedoria e tem o discernimento para encontrar beleza nessa lei, que é a preservação da vida, não é? Então, é um absurdo pensar que um ser humano não entende as maravilhas da lei divina, a não ser que haja aí uma abertura de olhos, né? O que o texto do Salmo quer dizer? Em primeiro lugar, o Salmo é uma poesia, não é? E de certa forma, tudo que nós vemos, tudo que nós entendemos na natureza, não deixa de ser também um ensinamento de Deus, né? Claro, Ele nos deu a capacidade, Ele nos deu a vida, então não é um absurdo que a gente peça que Ele abra os nossos olhos para as verdades, né? Terceiro versículo, Lucas 24 e 45. Lucas 24 e 45 diz o seguinte: Então abriu-lhes o entendimento para compreenderem as Escrituras. Em primeiro lugar, aqui não é Deus, aqui é um homem. Um homem abriu o entendimento. Como é que nós podemos dizer que isso aqui é o Espírito, se para começar é um homem, não é? É um homem que abriu o entendimento. Ora, se você não estiver entendendo uma coisa e eu chegar a explicar, eu abri o seu entendimento para aquilo ali. Isso não quer dizer inspiração, revelação divina, não é? É fantástico a distorção de textos da Bíblia. O pessoal não tem dó nem piedade dos textos e depois vem dizer, eu acredito na Bíblia, né? E é incrível um negócio desse. Finalmente, 1 Coríntios 2 é o texto mais polêmico desses 4, que é onde Paulo fala sobre as coisas espirituais se discernem espiritualmente, não é? Que o homem carnal não entende, mas o homem espiritual não entende. Aliás, o homem espiritual entende, não é? Gente, é necessário que a gente saiba que essa abordagem é uma novidade na Bíblia inteira. Não, antes desse texto de Paulo,
Não existe nenhum texto que fale desse tipo de coisa. Nenhum. Para você ter uma ideia, no Antigo Testamento inteiro, o Antigo Testamento é a maior parte da Bíblia, não é? De Gênesis a Malaquias. No Antigo Testamento inteiro não existe palavra espiritual. Não existe o conceito de coisa espiritual. O Antigo Testamento consiste em leis morais e éticas para o ser humano. Não tem coisas místicas, coisas espirituais em lugar nenhum no Antigo Testamento. Existe, faça a coisa certa e não faça a coisa errada. É só isso. E nós precisamos disso. Será que com as coisas espirituais, né? Será que com o homem espiritual do Novo Testamento, do cristianismo, será que deixou de existir coisa ruim no mundo? Vamos ligar a televisão e perceber aí os crimes? Será que o que para mais os crimes? O que para mais as barbaridades do mundo? Será que são leis que vieram de Deus, como não matarás, por exemplo, não é? Ou será que é espiritualidade? Você não é um homem natural. Você não é um homem natural, você agora é um homem espiritual. Quando eu vim falar com vocês, eu não vim com palavras de sabedoria humana, eu vim com palavras espirituais, né? Gente, isso não faz sentido. Desculpe, mas isso não faz sentido. As pessoas não estão mais espirituais por causa dessas palavras, né? Na verdade, nós precisamos de um comportamento correto e não de uma suposta espiritualidade que, na verdade, ninguém pode conferir. Como é que eu vou conferir? Preste atenção, que uma pessoa é espiritual somente porque ela é cristã. Quer dizer que todo cristão é espiritual? Tá cheio de cristão por aí? Talvez a grande maioria das pessoas que estão dentro de igrejas estão procurando os prazeres da carne da mesma forma que as pessoas que estão fora. Ou eu estou errado? Eu não estou errado. Tem muita gente que está dentro da igreja e que nesta vida só quer saber de coisas materiais, né? Enquanto existem os monges budistas que estão no convento, que não estão nem aí para coisas materiais. Olha aí, quer dizer que espiritual é só quem é cristão. Faz sentido isso? Não faz sentido. Não faz o menor sentido. Então, para concluir isso aqui, por quê? Por que que os pentecostais, por que que muitos religiosos insistem nessa doutrina de que é necessário uma inspiração, uma revelação divina para entender a Bíblia? Porque é muito bom, muito fácil para você dizer, não, meu amigo, você está com essa conclusão aí, que você estudou a Bíblia, tal, não sei o que, você tem conhecimento, mas você não tem espiritualidade. É sempre o que eles dizem. Quando você mostra uma coisa dentro da Bíblia para um pentecostal, ele diz: você realmente tem conhecimento, você está inchado do conhecimento da carne, mas você não tem espiritualidade. É muito fácil você sair pela tangente usando isso aí, não é? Vamos imaginar uma coisa. Vamos imaginar que você é um pajé em uma tribo, não é? Vamos imaginar isso aí. E de repente, as pessoas da sua tribo começam a perceber uma coisa. Mas espera aí, quem diz que esse pajé tem conhecimento espiritual? Quem diz que só esse pajé sabe quando vai vir a chuva? Por que que nós também não podemos saber quando é que vem a chuva? Sabe o que você faria se você fosse um pajé e você não quisesse perder o seu privilégio ali, seus impostos, sei lá, seus privilégios naquela sociedade? Sabe o que você faria? Você diria, não, vocês não estão entendendo. É porque só eu tenho a luz da rodela espiritual de não sei o quê. E sabe por que você usaria isso? Por um motivo muito simples. Não dá para ver as coisas espirituais. Não dá para conferir se você está falando a verdade, não é? Então, por que que os religiosos evangélicos dizem esse negócio que não adianta estudar a Bíblia, não adianta analisar se você não tiver o tal da espiritualidade? Por que dizem isso? Porque é muito fácil, é muito prático. Se uma pessoa estudar e não chegar às mesmas conclusões que você,
Tem uma resposta simples, espiritual, espiritual. Porque não dá para conferir se você é espiritual e o sujeito não é, e você ganhou o debate, entendeu? Às vezes, você que diz que é espiritual, está com a vida toda errada, e a pessoa que você diz que não é espiritual está muito melhor do que você. E você achando que é o juiz de dizer quem é espiritual e quem não é. Você está percebendo o problema, né? É isso aí, é esse o problema. Não dá para conferir quem é espiritual e quem não é. É aí onde está a questão, não é? Outra coisa, a Bíblia fala sobre analisar as coisas, né? Existe o versículo de Tessalonicenses, se eu não me engano, que diz analisai tudo, ou examinai tudo e retende o que é bom, não é? Provérbios diz, o tolo, o ingênuo acredita em tudo que lhe dizem, mas a pessoa que tem prudência analisa se é certo ou se não, não é? Ou então, nós lemos sobre, no Novo Testamento, sobre os judeus de Bereia que analisavam as coisas nas escrituras para ver se era verdade ou se não era verdade. Aí agora vem vocês e dizem que não, Bíblia é besteira. É isso que vocês estão dizendo. Não precisa estudar, não precisa comprar livro, não precisa estudar original. Qualquer pé rapado burro, qualquer burro, ele pode ter revelações porque Deus usa os pequenos para confundir os grandes. É assim que vocês pensam. É assim que vocês pensam e isso está desvalorizando a verdadeira revelação de Deus, que é a sua palavra, não é? A sua lei, a Torá. Você está jogando isso na lata de lixo para dizer que qualquer pé rapado pode ter revelações diretas, né? Revelações diretas de Deus, como se qualquer pé rapado fosse um Moisés da vida, não é? E vocês não veem nenhum problema disso. E muito me surpreende esse ensinamento, porque não tem nenhuma base, não é? Não faz sentido racional e tampouco tem base nas escrituras.